Muito bem, pessoal. Chegamos à nossa última aula gravada sobre as atualizações científicas do Powerhouse. Como está a cabeça até agora? Refletindo muito? Revendo conceitos? Com vontade de aprender mais? Entender e aprofundar mais? Que bom! É exatamente isso que eu quero de você. Hoje vamos falar do corpo viscerado. É a nossa última aula gravada, porque além de eu poder aprofundar e demonstrar esses conceitos na prática, eu vou anunciar uma novidade com exclusividade para quem estiver ao vivo comigo. Então, se você ainda não se inscreveu, nem continue esse vídeo. Pause, clica no botão abaixo e já deixa a sua vaga garantida. Agora que você se inscreveu, vamos à nossa última aula gravada. Então, pessoal, hoje, na nossa última aula gravada, nós vamos falar sobre o Powerhouse, ok? Então, o Powerhouse foi definido pelo conceito da estabilização como diafragma sendo o seu teto, ok? O transverso do abdômen circundando por todo o tronco, os multípedos lá atrás e o assoalho pélvico sendo o solo do Powerhouse. Ok, então, a gente passou por uma fase em que a gente achou em 1994 que isso seria a solução, se ficasse ativado, melhoraria a estabilização do tronco. E melhora, a gente sabe, isso virou um reflexo antecipatório postural, a gente sabe. 5 milissegundos antes, conforme já dito nas aulas anteriores, o transverso se contrai para estabilizar o tronco. Depois, ele deve voltar às suas condições normais de relaxamento, ok? Outra questão, sistemas de controle motor. A gente já viu também que os sistemas de controle motor dizem que a gente não consegue ter ativação isolada de músculo, então tudo vai entrar junto. A gente não consegue ter ativação isolada conforme a gente pede, quando a gente pede o princípio do Powerhouse ou do Core, beleza? Então vamos pensar aqui, teve um filósofo francês físico chamado Blaise Pascal, lá na época do renascentismo, que ele desenvolveu, ele é bem famoso na física, tá? Os conceitos dele são muito bem conceituados, tanto que até hoje são ensinados nos colégios. Ele desenvolveu todas as fórmulas físicas para conteúdos fluidos, beleza? O que quer dizer isso? Que as leis de Pascal controlam tudo que está num componente hermeticamente fechado, banhado de água. Ou seja, tudo que está dentro do Powerhouse, o que seria todos os órgãos, glândulas e vísceras do peritônio. Os órgãos móveis que a gente fala, ok? Os órgãos que se mexem com a respiração. Tranquilo? Então, a gente tem abaixo, dentro dessa esfera hermeticamente fechada que é o peritônio, hoje em dia chamada de fáscia insercional, tá? Todas as nossas glândulas, órgãos e vísceras. Quando a gente contrai o transverso, o que acontece? A gente tem um aumento da pressão intraabdominal, que segundo Blaise Pascal, que fala que a pressão é igual à força dividida pela área, ok? Essa é a fórmula física da pressão. Então, se a gente diminui a área, a gente aumenta a pressão aqui internamente. Beleza? E essa pressão, segundo Blaise Pascal, ela é distribuída integralmente para todos os componentes do recipiente. O que seria o recipiente? Tudo que está em torno. Beleza? Então, o que seria recipiente à frente? Abdômen. O que seria o nosso recipiente atrás? Coluna. O que seria o nosso recipiente abaixo? Os músculos do assoalho pélvico. O nosso recipiente acima, o diafragma. Beleza? Tudo isso fechado pela fáscia insercional, conforme eu falei. Então, quando a gente aumenta a pressão intraabdominal, a pressão fluida de dentro da fáscia insercional, o que acontece? Primeiro, a gente está privando todos os órgãos, glândulas e vísceras de oxigenação, está privando-os da sua motilidade, porque cada glândula, vamos pegar, por exemplo, aqui um órgão, o intestino. O intestino ele tem a motilidade dele, ok? Então, a gente está diminuindo a capacidade dessa motilidade agir, né? Diminuindo a chance de uma boa defecação, de um bom trânsito intestinal,
tá? E a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Aqui são produzidos até dopamina, serotonina, enfim, tudo é produzido também. Ele só perde para o sistema nervoso central em produção de neurotransmissores e em quantidade de axônios, beleza? Então a gente precisa que esses órgãos tenham a sua motilidade preservada. Se a pressão está alta, isso já não vai acontecer. Então a gente já tem um comprometimento visceral aí importante quando a pressão está aumentada cronicamente, beleza? Segundo, Pascal não dizia que a pressão vai se distribuir integralmente para todas as paredes do recipiente. O que isso quer dizer? Que se a pressão for aumentada aqui nessa região, ela vai ser distribuída integralmente para todos os pontos. Ela vai empurrar o diafragma para cima, excentricamente, ela vai abaular o transverso, vai dar aquela sensação da pessoa estar mais quadrada, mais achatada. Afinal, a teoria da estabilização é feita por compressão, né? Os multípedos que estão lá atrás, e não só os multípedos, aí eu coloco toda a coluna, tanto as partes moles quanto as vértebras também, vão ser também pressionadas para trás, ok? E empurradas para trás, no caso. E os músculos do assoalho pélvico, que são os nossos amortecedores, ok? De toda a face insercional, de todas as glândulas, órgãos e vísceras móveis que nós temos, vai ser empurrado para baixo. Ele vai ter que aumentar a sua atividade pisoelétrica, ele vai ter que aumentar a sua capacidade de contração para que não ocorram incontinências urinárias, incontinências fecais, pitoses, ok? Vamos entender melhor isso, então? Olha só. Eu aumento a pressão aqui, eu diminui a área, e aí eu aumentei a pressão aqui, tranquilo? O que vai acontecer? A pia vai estar aumentada, ela pode ser a parede do recipiente mais frágil, for o diafragma, por exemplo, ela vai empurrar o diafragma excentricamente. Então a gente vai ter pessoas que trabalham, só aí a gente já vai estar gerando uma rigidez de tronco também, não só da faixa abdominal. Porque o diafragma vai trabalhar em alta, com uma respiração curta, com um aumento de frequência, né? A pessoa vai respirar uma frequência respiratória mais alta, porém com menos capacidade de contração desse diafragma. Ele não consegue descer, a pressão está muito alta lá embaixo, tá? Isso já vai gerar uma rigidez de tronco, fora de tirar o seu aluno dos padrões respiratórios normais. Tranquilo? Transverso do abdômen. Se for o componente mais frágil, né, a gente vai ter herniações, beleza? A gente vai ter que podem ser inguinais, podem ser abdominais. A gente pode ter também, quais são as funções do transverso? Lembra que a gente discutiu na aula anterior? Função de micção pode estar prejudicada. A gente pode ter prejudicada de novo a defecação, tá? A nossa fala pode estar prejudicada, tá? A gente pode ter refluxos, a gente pode ter azias, ok? A gente pode ter até uma hérnia de hiato por um aumento de pressão, beleza? E aí eu peço para vocês nesse momento da aula para refletirem quantas vezes vocês estavam dando uma aula de pilates ou um treinamento funcional e o seu aluno, quando precisou usar o reflexo de fechamento da barreira gastroesofágica, o que aconteceu? Ele não teve capacidade para isso. Por quê? Porque o diafragma, quem faz isso são os pilares diafragmáticos. Se o diafragma está trabalhando excentricamente, esse estímulo ele é entendido paradoxalmente pelos pilares diafragmáticos que vão se relaxar. E aí o aumento da pressão intraabdominal pode gerar as hérnias de hiato, as azias. Quem aqui nunca estava dando uma aula, como eu perguntei anteriormente, e seu paciente começou a ter azia, refluxo? Tudo isso é um indicativo de que ele pode estar com a pressão abdominal, intraabdominal aumentada. Beleza? Olha só, a gente está falando do transverso, a gente pode ter um comprometimento também da estabilidade do tronco. Olha que louco, hoje em dia existem pesquisas que dizem pra gente, lembra que eu falei na aula anterior que depois surgiu a teoria de que pacientes com dor lombar crônica inespecífica tinham o quê?
atraso na ativação do reflexo antecipatório postural. Hoje a gente sabe que, na verdade, pacientes com dor lombar crônica inespecífica têm uma hiperativação da faixa abdominal. Então o transverso ele está sempre contraído, ele está tenso, na verdade, ele está mais propício a estar tensionado e fora da sua curva de comprimento e tensão, portanto vai entender paradoxalmente também esse estímulo, ok? Ele não vai ter capacidade de estabilizar quando necessário e a gente vai perder estabilização no tronco. Olha que loucura, como a ciência muda e a gente tem que estar acompanhando. Saiu uma pesquisa recente que fala que em pacientes com dor lombar crônica inespecífica, às vezes é mais efetivo, às vezes não, é mais efetivo uma massagem relaxante do que a ativação do powerhouse, tá? Se a parede do recipiente mais frágil for os músculos do assoalho pélvico, tá? O que a gente vai ter? Perdas urinárias, incontinências fecais, incontinências mistas, pitoses, tá? Que pitoses são as descidas dos órgãos, a famosa bexiga caída. A gente pode ter cistoceles, né? Eu tenho uma paciente que saiu para correr e voltou com o útero na mão. Saiu mesmo, por excesso de pressão, ok? Então, é algo que a gente tem que rever aqui, tá? Assoalho pélvico. E aí, vou fazer um convite para vocês e vou mostrar para vocês o quanto uma coluna retificada com falta de mobilidade, lembra da aula anterior, pode desestabilizar todo esse sistema. Vou pedir para vocês levantarem, façam junto comigo e tuçam na posição neutra que vocês estiverem, ok? Posição neutra da coluna. Do jeito que vocês levantarem, vocês façam isso. Tuçam, mas tuçam com vontade. E observem o que acontece no assoalho pélvico de vocês. Tá? Se o assoalho pélvico de vocês descer, significa que ele está, essa parede desse recipiente está incompetente, não está cumprindo a função de amortecimento dela quando a pressão intraabdominal aumenta. Beleza? Então você está suscetível a desenvolver uma incontinência urinária. Olha só como esse vetor de força vai mudar quando a gente vai para uma coluna com o powerhouse ativado. Ativei o powerhouse, entrei em imprint, ok? Retifiquei. E aí, tuçam agora. Tuçam com vontade, não é uma tossidinha assim. É tossir com vontade para chegar lá no assoalho pélvico. E aí, observem o que acontece com essa coluna neutra, com essa coluna em imprint, perdão, e com essa coluna com o powerhouse ativado. Que se os seus músculos do assoalho pélvico desceram, eles estão incompetentes. Porém, o que eu quero que vocês observem que é mais importante, que o vetor de força desceu. Ele foi agora para os músculos anais, certo? Então, pessoas extremamente retificadas, com troncos rígidos, estão mais suscetíveis a incontinências fecais. E agora vamos colocar lá nossa coluna em hiperlordose. E de novo vamos tossir. Com força. Percebam que o vetor de força se voltou para os músculos vaginais. Tranquilo? Ou seja, pacientes hiperlordóticos têm uma maior probabilidade de desenvolverem incontinências urinárias puras. Percebam como o posicionamento da coluna, a ativação do powerhouse influencia em muitos sistemas. E essa complexidade que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam, que nós temos um corpo viscerado, um corpo único. Nosso corpo não é só a faixa abdominal. Pilates não é só powerhouse. Treinamento funcional não é só powerhouse. Excesso de contração de powerhouse gera troncos rígidos que vão tirar a gente da funcionalidade, justamente ao contrário. Esse conceito ele caiu, gente, ele foi criado em 94, tá? E depois ele caiu já há cerca de 15 anos, tá? A última vez que o conceito do powerhouse foi revisto foi em 2 meta-análises, revisões sistemáticas, foram realizadas 2 revisões sistemáticas de meta-análises, ou seja, pegou-se tudo que tinha de pesquisa científica, um autor, e viu,
ativando o Powerhouse que acontecia, pesquisa do Powerhouse, pesquisa do Core, pesquisa da força de centro, pesquisa não sei o quê, e viu o que aconteceu, ok? Isso tudo é uma meta-análise, tá? O que aconteceu com essa meta-análise? Ela foi revista por 2 autores diferentes, que chegaram à conclusão de que o Powerhouse não é uma boa solução. Tá surpreso? Pois é, eu também fiquei bastante. Mas, como o conteúdo não é feito para a gente segurar, é feito para a gente transmitir, eu estou aqui para passar esses novos conceitos para você. Beleza? Encerramos então as nossas 3 aulas gravadas sobre as atualizações científicas do Powerhouse. Neste momento, sua cabeça deve estar fritando, pipocando de questionamentos, talvez de dúvidas, de vontade de entender mais. E isso é ótimo. Vou demonstrar na prática tudo isso que nós aprendemos. Vou tirar dúvidas ao vivo e você vai poder conversar comigo e me dizer suas dúvidas que eu vou respondê-las. E o mais especial de tudo, vou anunciar uma surpresa, uma novidade que eu ainda não contei para ninguém. Para participar dessas aulas, você precisa clicar no link abaixo e se inscrever. Só quem estiver inscrito vai poder participar dessas aulas. Até lá!